Fala mano, imagina você ser um fracassado completo na sua vida, morar num barraco abandonado, ter que comer miojo com salsicha todo dia, trabalhar como um condenado por migalhas e ainda por cima ser feio e burro. Essa é a história do protagonista dessa história. Bom, pelo menos até algo acontecer e mudar totalmente o rumo ferrado da sua vida. Esse é mais um anime da temporada, mano, então bora pra mais um resumo exclusivo de Dragon Animes. O anime já começa com o nosso prota aí parado em frente a um portão gigantesco. Completamente impressionado, ele solta um caralho, que enorme. Eu sei, foi o que ela disse. E ele não tá exagerando não, mano. Esse lugar é o Instituto Kyo, uma das 3 escolas mais prestigiadas do Japão, de onde saem os primeiros ministros, grandes empresários, a elite do país. É filho de rico pra todo que é lado, mano. No meio desse mar de alunos de uniforme branco, uma garota de cabelo laranja desce de um carro. A tal Konoha se vira para o nosso protagonista que tá andando ao lado dela e pergunta toda educada se tá tudo bem e se eles já podem continuar. Na mesma hora, os alunos entram em choque, tentando descobrir quem é esse moleque misterioso ao lado dessa princesa da escola. E ele entrega a informação que dá início a essa história. Até ontem, ele nunca imaginaria que pisaria nesse mundo. A história então volta um dia no tempo. A gente encontra esse moleque aí terminando mais um expediente e uma obra. Era o último dia de trabalho dele ali, e os colegas comentam que mesmo sendo um franzininho ali, ele trabalhava de manhã até a noite para conseguir pagar sozinho a mensalidade da escola. Os pais só sabiam beber e apostar no tigrinho com o Bolsa Família do Lula. Então o Itsuki cresceu na pobreza aprendendo a se virar sozinho. Só que naquele dia tudo desmorona. Quando chega em casa, ele solta um "Voltei rapaziada, cheguei", mas ninguém responde. Em cima da mesa só existe um bilhete que tá escrito "Até mais, meu padrinho, falou". O Itsuki então estranha a situação, vai conferir a caderneta do banco e percebe que ela desapareceu. Nesse instante, a verdade bate com força. Os pais fugiram durante a madrugada, levando toda a economia que o garoto passou anos juntando. A única herança que deixaram foi aquele bilhete e 200 ienes no bolso dele, cerca de R$7, mano. Que filhos da puta. Agora ele tá sem escola, porque a cerimônia de entrada acontece no dia seguinte e ele não tem mais como pagar. Também está prestes a perder a casa por causa do aluguel atrasado. Com fome e com R$7 no bolso, o nosso prota sai sem rumo por uma ponte ali pra tentar se matar, tô brincando, até cruzar com 2 alunas daquela enorme escola. As duas se despedem e a garota de cabelo laranja segue sozinha. Nesse momento ele percebe uma carteira de estudante caída no chão. Era dela, mano. E mesmo vivendo o pior dia da vida, o nosso prota é coração, mano. Ele corre atrás da menina pra devolver o objeto. Só que essa foi a pior hora possível pra resolver ser gentil. Quando ele finalmente alcança a guria aí, encontra 2 homens mascarados dominando a menina. Era um sequestro, em plena luz do dia. O nosso prota obviamente congela, mano, e os criminosos perguntam quem ele é. E antes que consiga responder, os dois acabam sendo jogados dentro de uma van e levados embora. Num galpão abandonado, algemado e preso por uma corrente, o nosso prota tenta explicar que os pais dele não pagariam o resgate nem se quisessem. Os sequestradores mandam ele calar a boca, mano, porque o alvo nunca foi ele. Então um deles pega a carteira da garota, vê o sobrenome e comemora. Ela pertence à família Konohana, herdeira desse grupo, o conglomerado mais rico do Japão. O melhor alvo possível. Enquanto isso, o Itsuki finalmente entende que aquela garota de cabelo laranja é literalmente uma princesa de tempos modernos. E é nesse momento aí que a guria abre a boca e fala que quer ir no banheiro. Ela avisa ser o menor constrangimento que vai fazer xixi nas calças se ninguém levar ela no banheiro. E quando volta, anuncia toda feliz que agora tá mais leve, enquanto o nosso prota implora para que ela pare de compartilhar esse tipo de informação. Logo depois, ela chama o sequestrador de novo, só pra pedir chá e docinho. O bandido, já sem paciência, entrega apenas uma garrafa de água pra ela, mano. Só que a guria consegue derramar metade no próprio rosto, mano, porque segundo ela, nunca se acostumou a beber numa garrafa de plástico. O criminoso desiste e passa a responsabilidade pro nosso prota. E o nosso prota realmente cuida da guria, mano. Ele ajuda a segurar a garrafa enquanto ela bebe. Depois percebe uma poça da água no chão e pede pra ela chegar mais perto. Só que a garota consegue tropeçar em nada e cai de joelhos. O nosso prota fica sem entender como alguém consegue cair sem existir qualquer obstáculo. E ela apenas olha pra ele e diz que doeu, obviamente. O nosso prota examina o machucado, pede pra ela não encostar na ferida e naquele momento percebe que essa princesa não tem nada a ver com a imagem perfeita que a escola inteira idolatra. Na verdade, ela é praticamente um bebê de 16 anos cheio de dinheiro. Ela pergunta por que ele também foi sequestrado, já que ele
parece um fudido pobre. E o Itsuki aproveita para devolver a carteira de estudante que ela tinha deixado cair. A reação dela é dizer com toda a tranquilidade do mundo que graças àquela carteira o resgate deve aparecer a qualquer momento. O nosso prota nem consegue perguntar o que ela quis dizer, porque ela já muda completamente de assunto e fala que vai dormir, mano. Em seguida, deita a cabeça no ombro dele e vai dormir, mano. E enquanto a princesa dorme aí tranquilamente no ombro dele, a situação começa a ficar perigosa, mano. O clima vai ficar pesado. Os sequestradores estão irritados porque a negociação não dá em nada, e um deles avisa que quer uma resposta imediatamente ou vai começar a bater na garota. Mesmo algemado, o Itsuki entra na frente dela sem pensar duas vezes. O criminoso pergunta por que ele faria isso por alguém que nem conhece, e a resposta do garoto pesa no coração, mano, já que o futuro dele parece completamente sem esperança. Pelo menos ele ainda pode ajudar outra pessoa. O moleque perdeu tudo, mano, e mesmo assim ele é humilde. Nisso a guria acorda, limpa a baba do campo da boca e faz uma análise extremamente séria. Ele é uma boa pessoa. Ela diz que se sente confortável perto dele e que ele tem cheiro de futon secando no sol. O Itsuki pergunta se aquilo é um elogio, e ele explica que já teve vários cuidadores, mas todos eram formais demais. Com ele, ela consegue agir naturalmente. E olhando nos olhos dele, ela começa a dizer, mano, que ele vai ser dela. A porta simplesmente explode nesse momento. Uma tropa de choque invade o galpão por todos os lados. Em segundos, os sequestradores já estão rendidos. Um dos agentes ainda anuncia todo orgulhoso que neutralizou um terceiro criminoso, que na verdade é o nosso prota. Mas quem resolve essa situação aí é uma mulher de cabelo roxo que entra no galpão com uma autoridade, mano, e diz que ele não é um criminoso. O nome dela é Shizune. A Shizune se ajoelha diante da Hinako e pede desculpas pela demora no resgate, mas também dá uma bronca na guria, dizendo que ela deveria avisar antes de sair andando sozinha. A Hinako responde que acha isso chato. Na saída, a Hinako puxa a Shizune e aponta pro nosso prota e faz um pedido que muda completamente a vida dele. Eu quero ele. E sem demonstrar surpresa nenhuma, a Shizune apenas responde como desejar, minha senhora. Ela vai fazer todos os arranjos imediatamente. Já dentro da limusine, a Shizune abre uma pasta e começa a recitar toda a ficha do rapaz. Tomonari Itsuki, 16 anos, filho único, estudante que paga sozinho a própria escola apesar da pobreza, porém na noite anterior os pais fugiram levando todo o dinheiro dele. O Itsuki entra em choque e pergunta como ela sabe de tudo aquilo, e a resposta vem na mesma hora. Nunca subestime a rede de informações da casa Konohama, e ela ainda cita a mensalidade atrasada, o aluguel vencido e as contas acumuladas. Só depois faz a proposta, mano, perguntando se ele gostaria de trabalhar pra guria ali. O Itsuki pergunta se vai virar uma criada, mano, e ela responde que não. Mordomo seria uma possibilidade, mas também não é o caso. Antes de explicar a função, ela faz um aviso: se ele fizer qualquer coisa imprópria com a senhorita, ela corta aquilo. Você entendeu aquilo? O garoto repete e então ela revela o cargo: cuidador. Pouco tempo depois, a limusine atravessa um enorme portão e chega ao que a família Konohama chama de casa de férias, um verdadeiro palácio que faz a antiga casa parecer uma casinha de cachorro. Assim que o carro para, duas fileiras de empregados recebem a Hinako gritando, mano, bem-vinda ao lar, senhorita. O que é o chefão da família, Koronama Karen, o pai da Hinako e presidente do grupo Koronama. O melhor de tudo é que durante toda a conversa, a Hinako está completamente dormindo em pé ali, ao lado do nosso prota. O pai olha para a cena e apenas sorri. Pelo visto, a filha realmente se apegou ao moleque, mano. Nisso, o cara começa a explicar o que faz um cuidador pro nosso prota e pede para que a Shizune ligue um telão. Junto com o Itsuki, a gente assiste um vídeo mostrando a Hinako no Instituto Kyo. Ela aparece impecável, elegante, educada e perfeita em tudo. O Itsuki aponta para a tela completamente indignado e pergunta quem é essa guria aí, mano. E a resposta é simples: Hinako-sama, a mesma guria. Só que o vídeo continua e mostra outra face da moeda. Assim que avisam que a próxima aula será em outra sala, a mesma Hinako responde que não, mano. Boa noite, e apaga em cima da carteira. Depois aparece dormindo no gramado, em bancos, em qualquer lugar. Em outra gravação, uma garota implora de joelhos para que a senhorita acorde e troque de roupa. O Karen então explica com toda a naturalidade que aquela é a verdadeira Hinako. É assim que ela age longe do público. E a jovem desesperada era a antiga cuidadora, que acabou internada com uma ruptura gástrica causada pelo estresse
aparece e pediu demissão. Ou seja, a vaga ficou aberta porque a última funcionária literalmente furou o estômago trabalhando. E então vem a explicação do cargo. A função do nosso prota é dar suporte a Hinako nos bastidores e garantir que esse lado relaxado dela nunca seja descoberto. Em troca, o salário inclui moradia no palácio, 3 refeições por dia e 20.000 ienes diários. O Itsuki quase engasga ao ouvir o valor. O cara entende errado e pergunta se foi pouco. Talvez 50.000. O garoto entra em desespero e responde que é justamente o contrário. Diz que 8.000 já seriam suficientes. Mano, você é um merdia mesmo. Sim, mano, o Itsuki tenta negociar o próprio salário pra baixo, mano. Mas o sorriso do pai desaparece quando ele explica por que tudo isso é tão importante. A Hinako mantém a imagem de dama perfeita em público para conseguir um casamento com a melhor família possível. O grupo Koronama vive em um período de disputas internas, e o casamento da única herdeira virou uma peça estratégica. Por isso, ela nunca pode sair do personagem, e é justamente aí que entra o cuidador, manter toda essa fachada funcionando. E depois de provar que não tá interessado apenas no dinheiro, o Itsuki aceita os 20.000 ienes aí, mano. Tá bom, né? Só 20.000. E antes da despedida, faz aquele recadinho de pai. Ele vai matar o moleque se ele fizer alguma coisa. Logo depois, a Shizune leva o novo funcionário até o quarto dele, que simplesmente é maior que a antiga casa que o garoto morava. Ela abre o armário e mostra um uniforme. O Itsuki pergunta se essa é a roupa de empregado doméstico. É o uniforme oficial do Instituto Kyo. Afinal, o cuidador precisa estudar na mesma escola da senhorita. E antes que ele proteste, a Shizune explica que a identidade do moleque foi alterada. Agora ele será apresentado como herdeiro de uma empresa de tecnologia ligada ao grupo Koronama. O Itsuki ainda demonstra preocupação com a escola de elite, mas ela responde que já viu o seu boletim e sabe que as suas notas são excelentes. Seu nome é Tsurumi Shizune, criada pessoal da senhorita Hinako e também responsável por treinar o novo cuidador. O treinamento começa com uma pilha enorme de livros intitulados Manual da Senhorita, seguida por uma nova montanha de material escolar. Ela explica que além dos estudos, ele também terá aulas de etiqueta, postura e defesa pessoal. O Itsuki até ganha confiança, mano, dizendo que passou anos fazendo um trabalho pesado, mas a Shizune apenas sorri e propõe uma avaliação. A avaliação consiste no Itsuki sendo arremessado pelo tatame igual um boneco de pano várias vezes. Mais tarde, completamente acabado, nosso prota finalmente chega ao quarto e resume o dia com uma única palavra: infernal. Maravilhosamente infernal. Ele se prepara para deitar, mas descobre que a sua cama já está ocupada. A Hinako, usando uma camisola rosa, dorme profundamente no meio do colchão dele, mano. O moleque pergunta por que ela tá ali, e a resposta vem com toda a lógica da princesa aí, mano. A cama do cuidador dela também é a cama dela. Sem saber o que fazer, o Itsuki corre até o manual da senhorita procurando alguma instrução, e a guria nem sequer acorda. E nesse momento, o celular dele vibra. É Yuri, mano, uma amiga de infância dele. Ah, legal, sempre, né? Tem a amiga de infância. Perguntando se eles vão juntos para a escola no dia seguinte. O Itsuki logo trava, mano. Como que ele explicaria que em apenas 24 horas ele foi abandonado, sequestrado e contratado pela família mais rica do Japão e transferido para a escola mais elitista do país? Nisso, a Yuri liga. Mas antes que ele atenda, uma mão surge por cima do ombro dele e simplesmente confisca o aparelho. A Hinako acordou. Ela pergunta quem é essa guria aí, mano. E o Itsuki explica que é uma amiga de infância. E a princesa simplesmente abraça o celular contra o peito, decretando que agora ele é meu. E depois ela volta a dormir como se nada tivesse acontecido. No fim das contas, a guria só roubou o celular dele de birra, mano. Já completamente enrolado no edredom dele, ela chama baixinho pelo seu nome. Ele responde e com a voz sonolenta, ela faz um pedido, mano. A partir de amanhã, cuide bem de mim. Em pouco tempo, os dois já estão indo pra escola, e no caminho, a Shizune passa algumas instruções pro nosso prota. Em público, ela vai chamar ele de jovem Itsuki, e o mais importante, ninguém pode descobrir que ele é cuidador da Hinako, muito menos que os dois moram juntos. E bem nessa hora, a Hinako começa a reclamar que ele fala formal demais. O moleque até tenta mudar, mas com a Shizune do lado até bate um medo, mano. Então a Hinako pede para ele poder falar do jeito mais natural quando estiverem sozinhos, e a Shizune acaba concordando, e isso deixa a guria bem feliz. Quanto mais perto eles chegam da escola, maior fica a preguiça da guria. Ela até pede um abraço pro nosso prota e a Shizune logo repreende os dois. A desculpa da Hinako é que ele tem um cheiro muito bom, o que desperta a curiosidade da Shizune, que diz que também vai cheirar ele depois da aula. Que isso, mano. Quando chegam ao colégio, a Shizune entrega um pacote de batatas fritas pro nosso prota e manda ele usar caso a Hinako não queira obedecer. Enquanto isso, ela só quer voltar pra casa, porque ainda nem entrou no personagem. Já o nosso prota começa
começa a refletir sobre a situação em que se meteu. Ele está ganhando 20 mil ienes por dia só pra fingir ser um estudante daquela escola de elite e proteger o nome da família Konohama. Só que quando vê o tamanho do colégio, o choque de realidade bate forte. Mesmo assim, ele entra na sala e se apresenta. Só que diferente de uma escola comum, ninguém parece dar a mínima para o aluno novo. Logo depois, a professora começa a aula com o conteúdo do terceiro ano. O nosso prota fica completamente perdido e termina a primeira aula exausto. E enquanto ele sofre, a Hinako tá ótima. Continua linda, refinada e super sociável, como se aquele ambiente fosse a casa dela. Nisso, um moleque aleatório e um NPC safado aparece dizendo que o Itsuki vai ter que pagar um tributo por não ter se apresentado antes. O nosso prota já acha que tá ferrado, mas logo descobre que era só uma brincadeira. O garoto se apresenta como Kazuya e a menina ao lado dele como Karen. Os dois são super amigáveis e explicam que é normal alunos novos sofrerem nas aulas, já que muitos estudaram em escolas de elite. Eles também explicam que existem alunos que entraram ali só por causa da família e acreditam que o Itsuki é um deles. Lembrando do conselho da Shizune, ele inventa que a empresa de informática da família é pequena. Os dois acreditam na história, contam que também são plebeus que subiram na vida e convidam ele para um grupo de apoio. O nosso prota agradece, mas continua falando formal demais e precisa inventar que isso faz parte da criação da família. Só que o Kazuya faz uma pergunta que a sala inteira queria saber: qual é a relação dele com a Hinako? O Itsuki então explica que as famílias se conhecem e que ela apenas mostrou a escola pra ele. Mesmo assim, a turma pergunta se os dois já estão noivos, mano. E quando ele nega, todo mundo relaxa. A Karen explica que a curiosidade é porque a Hinako é praticamente uma celebridade. Ela tira as melhores notas, é linda, elegante e ainda é herdeira da família Konohana. Por isso vivem espalhando rumores sobre ela. Mas o nosso prota, que passa o dia inteiro do lado da garota, sabe que esses boatos aí não passam de invenção. Em vez de reuniões de negócios, a Hinako só vai pro terraço, mano, o seu lugar favorito pra ir descansar. Na hora do almoço, o Itsuki fica impressionado com a comida luxuosa que ela trouxe. Mesmo assim, a Hinako diz que prefere comer aquilo porque só colocam alimentos que ela gosta. E isso faz sentido, porque ela é extremamente enjoada pra comer. Não gosta de cenoura, pimentão, cogumelo, tomate, abóbora, melancia, banana, manga. Não gosta de nada, né? Resumindo, qualquer legume, salada entra na lista de alimentos proibidos pra ela. E pra completar, a Hinako ainda pede pro nosso prota dar comida na boquinha dela, mano. O moleque morre de vergonha, mas acaba cedendo. Depois ela faz questão de retribuir e manda ele abrir a boca também. Sem graça, ele aceita. E a Hinako explica que precisa alimentar bem o cuidador para que ele nunca se canse de cuidar dela. Aproveitando esse momento aí, esse momento delicioso, o Itsuki pergunta por que os antigos cuidadores sempre pediam demissão. Hinako diz que não faz ideia. A última ficou apenas 2 semanas, a anterior 3 e a que mais resistiu aguentou só 1 mês. E isso deixa o nosso protagonista intrigado, mano, e preocupado. Isso é muita história de terror. Daqui a pouco a guria vai virar um demônio, mano. Essa é a verdade. E ele fica preocupado porque na visão dele o trabalho é bom demais pra alguém largar. Afinal, além de moradia e 3 refeições por dia, ele recebe 20 mil ienes diários e ainda teve a matrícula da escola paga. A Hinako concorda que as aulas são difíceis, mas muda completamente de assunto e pergunta se ela mesma não conta como uma vantagem. Sem entender, o Itsuki leva outro susto quando ela pergunta se ele nunca pensou em casar com ela por dinheiro. O garoto responde que nunca pensou nisso, e satisfeita, a Hinako apenas pede para que ele não desista do trabalho, e pouco depois acaba dormindo encostada nele. Apesar de sempre deixar o nosso prota sem graça, a Hinako acaba parecendo mais um bichinho de estimação do que qualquer outra coisa. Só que a paz dura pouco, porque a Shizune liga perguntando onde a senhorita está e avisa que vai continuar telefonando até o Itsuki se acostumar com o serviço. Em seguida, ele conta os nomes dos alunos que conversaram com ele, e a Shizune começa a pesquisar quem eles realmente são. Ela revela que a família da Karen é dona da famosa rede telefônica de Jota, uma das maiores do país. Ou seja, aquela história de que ela era uma plebeia que subiu na vida era pura mentira. E o Kazuya não fica atrás, a família dele é dona de uma gigante empresa de mudanças. Nessa hora, o nosso prota percebe que os dois são praticamente da realeza, fingindo ser gente comum. Depois disso, eles voltam pra sala e fica claro que a Hinako é realmente muito inteligente e vive cercada de pessoas. Só que nesse momento a Shizune liga outra vez avisando que a carteira da Hinako ficou pra trás. Graças aos rastreadores que instalou, ela descobre que o objeto está no banheiro feminino. O nosso protagonista vai até lá, mas para antes de entrar quando uma garota aparece perguntando se ele precisa de ajuda. Ela se apresenta como Meirei Tennoji
Tenoji, filha única do presidente do grupo Tenoji. Ninguém te perguntou. O Itsuki fica tão impressionado que só consegue soltar um som de surpresa, o que ofende completamente a guria. Quando ele admite que nunca ouviu falar da família dela, a Mirei praticamente chama o garoto de caipira e começa a explicar toda a história do grupo. No fim das contas, o grupo Tenoji está no mesmo nível da família Konohana, só que isso irrita ainda mais a Mirei, porque o Itsuki conhece os Konohana, mas nunca ouviu falar da família dela, e ela ainda deixa claro que morre de inveja da atenção que a Hinako recebe. Depois de se acalmar, ela ajuda o nosso prota a recuperar a carteira, mas a Mirei ainda quer saber como ele descobriu que a carteira estava no banheiro feminino. O Itsuki improvisa, dizendo que procurou por tudo e que aquele era o último lugar que faltava verificar, sem citar o nome da Hinako. Em vez de desconfiar, a Mirei acaba dando uma bronca nele. Ela diz que um futuro líder não pode viver fazendo favores para os outros, e aconselha o nosso prota a falar mais com confiança e manter uma postura melhor. O Itsuki promete que vai melhorar, deixando a Mei satisfeita. Antes de ir embora, ela ainda diz que se ele precisar de ajuda é só procurar a garota de cabeleira loira. Só que o nosso prota estraga tudo quando pergunta na maior inocência se a escola permite pintar o cabelo. A Mirei entende aquilo como uma ofensa, sai toda irritada jurando que loira é natural, enquanto o nosso prota continua sem acreditar muito nessa história. As aulas finalmente acabam e o Kazuya e a Karen aparecem para parabenizar o Itsuki pelo primeiro dia. Eles até convidam o garoto para sair, mas ele recusa porque precisa voltar cedo para casa e promete acertar numa próxima. Depois disso, ele vai atrás da Hinako, que sem ninguém olhando, já voltou no modo bicho preguiça. O Itsuki diz que está na hora de ir embora, mas ela se recusa. A lógica dela é simples, mano. Agora que ela já está na escola, bateu uma preguiça de voltar para casa e repetir tudo no dia seguinte. Ele até tenta levantar a garota, mas ela se agarra com uma força absurda. E foi aí que ele lembrou do pacote de batatas fritas que a Shizune entregou. Assim que ele abre o pacote, a Hinako enlouquece. O Itsuki avisa que só entrega as batatas quando chegarem em casa. Assim que chegam, as aulas com a Shizune começam imediatamente. Além de estudar para o dia seguinte, o Itsuki recebe treinamento de etiqueta e defesa pessoal, servindo de saco de pancadas durante boa parte da prática. Pelo menos a Shizune percebe que ele aprende muito rápido. Depois do treino, o nosso prota pergunta por que nenhum cuidador conseguiu ficar muito tempo no cargo. A Shizune explica que todos foram contratados pelo pai da Hinako e sempre trataram a garota com rispidez, sem conseguir criar uma relação de confiança. Por isso decidiram apostar em alguém fora da família. Enquanto caminham pela casa, o Itsuki encontra a Hinako, que reclama do cheiro dele e o arrasta para o próprio quarto, onde existe um enorme banheiro. O problema é que ela resolve tomar banho junto com ele. Os dois entram usando roupas de banho, mas a situação continua extremamente constrangedora. Para disfarçar esse nervosismo aí, o nosso prota começa a estudar os perfis dos colegas e pergunta se a Hinako tem algum amigo. Ela responde que não, apesar de viver cercada de pessoas, diz que todos são apenas interesseiros. Quando o Itsuki pergunta se ela nunca quis ter amigos de verdade, a garota responde que basta ter ele. O nosso prota fica sem graça, e a situação piora quando ela pede para que ele lave o cabelo dela, já que sempre foi a Shizune que fazia isso. Enquanto ajuda, o Itsuki pergunta por que ela escolheu justamente ele como cuidador, e a Hinako não revela o verdadeiro motivo, e apenas responde que gosta dele porque cuida dela sem tentar mudá-la. Logo depois, ela diz que está com muito calor e quer tirar a roupa de banho, deixando o nosso protagonista desesperado. E é nesse momento que ele percebe que a Shizune deixou os dois tomarem banho juntos, e quando pergunta sobre isso, descobre que a Shizune estava escondida no banheiro observando tudo o tempo inteiro. Mesmo séria, ela manda as empregadas levarem a Hinako para se trocar. Depois, elogia o trabalho do Itsuki e entrega uma muda de roupas junto de um suposto remédio para evitar certas intenções. O moleque fica traumatizado, mas depois descobre que era apenas um frasco de vitaminas. No dia seguinte, começa o segundo dia de aula. O nosso prota acredita que finalmente está preparado, mas essa confiança acaba rapidamente. Quando ele corre para pegar os sapatos, ele esbarra em uma garota. Assim que reconhece quem ela é, tenta fingir que nunca viu, só que ela também reconhece o Itsuki. A garota corre até ele, o abraça com toda a força e começa a chorar e diz que sentiu muita saudade. Assim que viu o nosso prota, essa guria aí o reconheceu na mesma hora, correu até ele, o abraçou com força e caiu no choro de tanta saudade. O nome dela é Narika Misakojima, uma aluna da turma B conhecida por todos como a Bela de Gelo.
Natural, né? A guria de gelo. A aparição dessa guria aí fez o nosso prota se lembrar de tudo que aconteceu no seu passado. Quando ele tinha 10 anos, os seus pais estavam à beira do divórcio. Então ele e a sua mãe foram morar de favor na mansão da família Misakojima. Apesar da oposição de várias pessoas da família, os dois acabaram sendo aceitos. Foi lá que o Izuki conheceu a Narika. Logo no primeiro encontro, a guria disse sem rodeios que odiava pessoas fracas. Mesmo assim, colocou o Izuki para cuidar dela, dizendo que assim ele deixaria de ser visto como um simples peso para a família. Desde então, o Izuki passou a ficar sempre ao lado da Narika, ajudando em tudo que ela precisava. Apesar dessa aparência fria aí de babaquinha desde criança, essa guria na verdade era muito tímida e tinha medo do mundo lá fora. E quando descobriu isso, o nosso prota começou a levá-la escondida para passear, caminhar pelas ruas movimentadas, visitar lojinhas e experimentar doces pela primeira vez, fez a Narika sentir o gostinho da liberdade. Depois disso, os dois passaram a sair escondidos da mansão sempre que podiam e acabaram criando uma amizade muito forte. Mas essa rotina não durou pra sempre, mano. O pai da Narika acabou descobrindo tudo e acreditando que o Izuki tava colocando a sua filha em perigo, expulsou ele, a sua mãe da família. No dia da despedida, a Narika chorou sem conseguir se controlar e prometeu que ficaria mais forte. Aquela também foi a última vez que os dois se encontraram. E muitos anos depois, agora finalmente ela reencontrou seu amigo de infância. Essa emoção foi tão grande que ela não conseguia parar de chorar. O Izuki passou um bom tempo tentando acalmá-la, e como as suas pernas ficaram dormentes por causa da tensão, a levou até a enfermaria. Lá, o Izuki pediu desculpas pelo que aconteceu no passado, mas essa guria aí respondeu que na verdade era ela quem precisava agradecer. Graças a ele, ela encontrou coragem para enfrentar o mundo lá fora. Mesmo assim, confessou que ainda era muito tímida e sempre tinha dificuldade para fazer amizades. Sempre que precisava conversar com pessoas desconhecidas, ela acabava ficando tão nervosa que a sua expressão parecia fria e intimidadora, fazendo todos acreditarem que ela era só uma guria arrogante, riquinha, chata pra caralho. Nisso, a Narika então pediu, do fundo do coração, que o nosso prota ajudasse mais uma vez. E é mais uma missão pro nosso protagonista, né? Que já tá cheio de trabalho, todo fudido e ainda quer ajudar, mais ajuda, né? Pelo amor de Deus. E qual que vai ser o cachê? Qual que vai ser o pagamento, mano? Esse moleque aí tá recebendo $600 por dia, mano. Tem que lembrar disso, mano. Nesse instante, a Hinako ligou perguntando onde ele estava. E ao descobrir que o Izuki havia levado uma aluna para a enfermaria, ela imediatamente mandou que ele voltasse para a sala de aula e continuasse a sua função de cuidador. E quando o Izuki estava prestes a ir embora, a Nariko chamou e perguntou, curiosa, o que ele fazia naquela escola, já que ele era um pobre fudido, sem teto, sem pai agora. O que ele tá fazendo aí, esse desempregado? E antes que ele pudesse responder, ela perguntou preocupada se ele iria desaparecer de novo como aconteceu no passado. O Izuki então sorriu e prometeu que eles ainda voltariam a se encontrar. Aliviada, a Nariko um pouco envergonhada pediu que ele fizesse um carinho na sua cabeça, mano, como faziam quando eram crianças. Assim que o Izuki concordou, ela finalmente abriu um sorriso de verdade. Foi nesse momento que a Hinako e a Meirei apareceram. Ao ver o Izuki acariciando a cabecinha da Narika, a Hinako perguntou o que estava acontecendo. A Narika explicou que os dois eram amigos de infância, já haviam morado juntos e que ela era muito grata ao Izuki. Animada, ela até o convidou para visitar a sua casa. Mas aí a Hinako revelou que atualmente o Izuki trabalhava para a família Konohara e era o seu cuidador. Ao ouvir isso, a Narika imediatamente protestou, mano, dizendo que ela conhecia o Izuki muito antes. A Hinako, porém, respondeu calmamente que no momento era sua família quem o contratava. No caminho de volta, a Hinako admitiu que nunca esteve doente de verdade, ela apenas tinha medo de acabar se perdendo. E quando o nosso prota perguntou por que ela tinha contado a verdadeira situação dele para a Narika, ela respondeu que achava importante que ela soubesse como era a sua vida atualmente, vivendo num palácio, cheio de regalias, à vontade. Ela queria só se impor na outra, mano, porque ela é mais rica que a outra, certeza. Em seguida, a Hinako perguntou de quem o Izuki estava cuidando naquele momento, e ficou satisfeita quando ele respondeu que era ela. Os dois também descobriram que a família Konohara já investigava a Narika havia algum tempo, apenas não imaginavam que ela fosse amiga de infância do Izuki. Por isso, a Hinako pediu que ele encontrasse uma explicação convincente para Narika, sem revelar a sua verdadeira identidade. Antes de encerrar a conversa, ela ainda pediu que o Izuki também fizesse carinho na sua cabeça, mano, demonstrando o quanto gostava desse moleque aí, mano. No dia seguinte, Karen e Kazuya convidaram o nosso prota para um chazinho depois das aulas. A Hinako fez questão de ir junto, e depois de explicar que estava sendo acolhido na família Konohara, Izuki também convidou a Narika. Emocionado por receber pela primeira vez um convite
para um verdadeiro chá entre amigos, ela aceitou imediatamente. No caminho de volta para a sala, o Izuki encontrou a Meirei e aproveitou para convidá-la também. Quando chegaram ao encontro, Karen e Kazuya ficaram completamente surpresos ao ver o nosso prota acompanhado das 3 garotas mais famosas da escola. Depois que cada uma se apresentou e falou um pouco sobre a sua família, a Meirei pediu que ninguém desse tanta importância à origem de cada um. O Izuki também aproveitou para incentivar a Narika a relaxar um pouco. A Karen e o Kazuya estranharam o fato do Izuki chamar a Narika pelo primeiro nome, e então ela explicou que os dois se conheciam desde os 10 anos de idade. Percebendo que ela ainda estava nervosa, Izuki contou para todos que a Narika era na verdade uma garota extremamente tímida, com dificuldade de se comunicar, e que todos os boatos assustadores sobre ela não passavam de mal entendidos. Meirei confirmou que a família Misakojima trabalhava apenas com equipamentos esportivos e não tinha qualquer ligação com organizações criminosas, e depois dessa explicação desnecessária aí, nada a ver, todos ficaram bem mais tranquilos, e o clima da reunião se tornou muito mais amigável. Durante o chá, a Karen perguntou o que a Narika costumava fazer no tempo livre. Ela respondeu sinceramente que passava praticamente todo o tempo treinando artes marciais. Como a sua família possuía um dojo, ela treinava todos os dias. Depois disso, Kazuya perguntou a Hinako se ela tinha algum hobby além dos estudos, e ela respondeu que sempre buscava equilibrar o tempo entre estudar e descansar, além de adorar doces e sobremesas. Enquanto conversavam, Meirei percebeu que a forma como o nosso prota estava segurando a xícarazinha de chá não estava correta, mano. Então ela gentilmente corrigiu a sua postura, explicando que na etiqueta tradicional, o correto era erguer a xícara até a altura da boca em vez de abaixar a cabeça. E na minha opinião, foda-se. O Izuki corrigiu o movimento na mesma hora e agradeceu educadamente, mas na cabeça dele tava: vai tomar no seu cu, mano, deixa eu beber um bagulho aqui. A dele lembrou que ele recebe 20 mil por mês. Ele também comentou que havia estudado em uma escola comum e ainda tinha muito a aprender sobre regras de etiqueta da alta sociedade. Kazuya caiu na risada e comentou que as escolas comuns tinham costumes bem estranhos, como pegar objetos emprestados e esquecer de devolver, dividir a conta entre amigos ou comer escondido durante a aula. O Izuki logo rebateu, dizendo que aquilo não podia ser considerado cultura. Em seguida, ele resolveu falar sobre uma tradição bem mais conhecida, a regra dos 3 segundos. Para demonstrar, ele deixou cair um biscoitinho no chão ali sobre a mesa, pegou rapidamente e comeu em seguida. Ele explicou que a regra dizia que se um alimento fosse recolhido em até 3 segundos depois de cair no chão, ainda podia ser consumido. Mesmo assim, admitiu que aquilo não era um hábito saudável. Para a surpresa de todos, Kazuya adorou essa tradição curiosa aí, mano. Mas inesperada ainda foi ver a Hinako querendo experimentar também. Ele imitou exatamente o que Izuki havia feito, deixando todos bastante surpresos, mano. Aí depois ele saiu lá, pegou uma lata de lixo e começou a comer todos os restos de comida, né? Porque é isso que os pobres fazem, tô brincando. A Meirei comentou que aquilo era até divertido, mano, mas definitivamente não tinha nenhuma elegância. O Izuki concordou na mesma hora e quase mandou ela se fuder. Mesmo assim, ao ver todos conversando, rindo e se divertindo, o Izuki sentiu um enorme alívio. No começo ele estava preocupado que o chá fosse ficar estranho, já que todos tinham personalidades e origens muito diferentes. No entanto, no fim das contas, todos acabaram se dando muito melhor do que ele imaginava. Nisso, quando a reunião terminou, a Meirei comentou com a Hinako que aquela era a primeira vez em que as duas tomavam um chá juntas em um ambiente tão reservado. Ela confessou que não esperava muita coisa, mas acabou se divertindo muito mais do que imaginava. A Hinako concordou sorrindo e ainda a convidou para participar dos próximos encontros. O convite pegou a Meirei completamente de surpresa, já que ela não esperava que as duas fossem tomar essa iniciativa. E antes de ir embora, a Meirei elogiou o Izuki, dizendo que sua postura e seus modos haviam melhorado bastante desde a última vez, e que ele parecia muito mais elegante e até mais atraente. Depois disso, ela se despediu. Pouco tempo depois, a Narika recebeu uma mensagem informando que a sua família estava presa no trânsito e demoraria um pouco para buscá-la. Por isso, ela decidiu caminhar até o ponto de encontro combinado para esperar. Vendo isso, o Izuki resolveu acompanhá-la. Quando ficaram sozinhos, a Narika finalmente conseguiu relaxar de verdade, como nos velhos tempos da infância. Ela agradeceu sinceramente por tudo que o Izuki fez durante o chá. Disse que se ele não tivesse explicado para todos que na verdade ela não era babaca, provavelmente ela continuaria sozinha até o dia de formatura. Mas o Izuki apenas balançou a cabeça, mano, dizendo humildemente que não tinha feito nada demais. Segundo ele, apenas ajudou a Narika a dar mais um pequeno passo. A Narika, porém, discordou.
Para ela, aquele dia podia muito bem ter sido o começo de uma mudança que transformaria toda a sua vida. Afinal, o nosso prota continuava sendo o mesmo herói que ela admirava desde a infância. Com o tempo, o nosso prota melhora bastante nas boas maneiras. Segundo a Shizune, ele já aprendeu o básico, até porque ele não poderia acompanhar a senhorita nas refeições sem ter modos. E isso desperta a curiosidade do Tsuki, que pergunta onde ela costuma comer. A Shizune responde que é na sala de jantar, apenas na companhia dos criados. Ela também avisa que vai aumentar as tarefas dele aos poucos. O objetivo final é que ele cuide de todas as necessidades da senhorita, da hora que ela acorda até a hora de dormir. Só que existe um detalhe importante sobre ela que ele precisa saber. Eita, segredo! Logo depois, o Itsuki lava o cabelo da Hinako mais uma vez, e quando termina ela já precisa entrar no banho de novo. A Shizune prepara um quarto especial para ela e pede que o Itsuki passe uma bacia. A Hinako tenta ajudar, mas acaba derrubando a bacia. Mesmo assim, lembra da famosa regra dos 3 segundos e decide que tecnicamente a falta de jeito dela não conta. O Itsuki logo dá risada, mas pede pra ela não fazer isso na frente de outras pessoas, principalmente dessa estraga prazeres aí, mano, sabe, uma guria de cabelo roxo aí. Em vez de responder, a Hinako muda de assunto e pergunta o que aconteceu depois da festa do chá, já que ele ficou sozinho com a outra guria lá, também conhecida como Narika. O nosso prota responde que não foi nada demais, eles só comentaram que a festa tinha sido divertida, mas ele não vai contar, né, dos abracinhos e beijinhos que eles deram no final, né. Mas a Hinako começa a agir de um jeito estranho. Ela pede para que ele não vá a lugar nenhum e logo depois desmaia. Quando examinam a garota, descobrem que é apenas uma leve febre, exatamente como a Shizune já tinha previsto. Segundo a Shizune, isso acontece com frequência. A Hinako vive sobre muito estresse porque nunca pode agir como ela mesma fora de casa. Ela precisa interpretar outra pessoa, agradar os outros e esconder os próprios sentimentos, o que acaba desgastando a garota. O Itsuki fica preocupado e pergunta como a Shizune consegue falar disso com tanta tranquilidade, e ela responde que em cerca de 3 dias a Hinako já estará recuperada. Mesmo assim, o Itsuki insiste que isso faz mal para a saúde dela e que ela deveria parar com essa atuação, mas a Shizune lembra que ele não pode esquecer o lugar dele. A Hinako vive assim porque essa é a vontade da família e ela aceitou isso. Nisso a conversa termina, mas o Itsuki ainda questiona se ela realmente quer que ele vá para a aula enquanto a Hinako está desacordada. Para a Shizune isso não muda nada, ela sabe cuidar da Hinako e como o desempenho acadêmico do Itsuki não é o dos melhores, ele não pode faltar. E convenhamos, isso até que vai ser bom pra ele se enturmar com a galera, conversar com outras menininhas, sem ter essa encosto perto dele, mano. No dia seguinte, o Itsuki aparece na aula completamente desanimado. O Kazuya percebe, mas ele disfarça dizendo que não é nada. Nisso, a Karen sugere fazer outra festa do chá, mas o Kazuya explica que aquilo foi um evento único e dificilmente vai se repetir. Eles também percebem que a Hinako faltou à aula e acreditam na desculpa oficial da academia. Ela estaria ajudando nos negócios da família. Para o nosso prota, isso torna tudo ainda mais cruel. A Hinako está passando por um momento difícil e ninguém parece perceber. Quando volta para casa, ele encontra a Shizune, que explica que a garota está bem e que descansando por mais 2 dias, ela já poderá voltar para a academia. O Itsuki pergunta se o pai dela não pretende aparecer, mas a Shizune explica que ele lidera o grupo Konoha e não pode abandonar as suas responsabilidades. E ao perguntar sobre a mãe da Hinako, ele descobre que ela já faleceu. Pesou o clima. Nessa hora a ficha cai. Ainda existe muita coisa que ele não sabe sobre ela, o que faz muito sentido, já que acabou de se tornar o seu cuidador. Ele aproveita para pedir a Shizune que permita terminar as tarefas mais cedo, prometendo se esforçar o dobro. Durante o treinamento, o nosso prota fica pensando se realmente vai conseguir se tornar alguém que esteja sempre ao lado da Hinako. Assim que termina o treino, ele vai direto visitá-la. A Hinako está apenas descansando e agradece por ele ter ido vê-la. O Itsuki diz que isso aí é o mínimo, mano, afinal ele é o curador dela e recebe 20 mil por dia, e pede que ela fale se precisar de qualquer coisa. O pedido da Hinako é simples, mano, ela quer que ele segure a sua mão, e quando faz isso ele percebe como as mãos dela são pequenas. Pouco tempo depois, ela acaba dormindo, só que quando o nosso prota tenta ajeitar o cabelo, a Hinako chama pelo pai, e é nesse momento que o Itsuki entende o que ela realmente procura em um cuidador. Não é apenas alguém para ajudá-la nas tarefas do dia a dia, mas alguém que também possa ser a sua família. Resumindo a história aí, mano, essa guria aí tem problema com os pais, com a família, e precisa de ter um encosto de que ajude ela, mano. E esse sentimento ele conhece muito bem, e vocês também, né? Vocês sabem que os pais dele abandonaram ele, deixaram o moleque todo fudido, foram embora e deixaram o cara endividado. E, mano, os pais dele eram da pior espécie, cara, e ele acabou passando por muitos momentos difíceis desde criança. Pensando nisso, o nosso prota vai conversar com a Shizune, só que quando tenta sair,
a Hinako não larga da mão dele. A Shizune diz que isso não tem problema e os dois podem conversar ali mesmo. Ela pergunta se ele lembra do motivo que o pai da Hinako deu para ela agir daquela forma. Chisuke então responde que era para que ela pudesse se casar com a melhor família possível e manter a empresa. A Shizune confirma, mas revela que esse é apenas o objetivo secundário. O verdadeiro objetivo é trazer um genro para a família Konohana. O Sr. Konohana tem um filho mais velho, Takuma Konohana, mas não o considera apto para liderar o grupo. Por isso pretende encontrar um genro para assumir essa responsabilidade. E eita, rapaziada, já tô vendo onde isso vai dar, mano. O moleque vai casar com a menina e vai sair da pobreza pro luxo, líder da maior empresa do Japão, mano. Fica vendo, rapaziada, fica vendo. É só botar mais uns 50 episódios que isso aí acontece. Não sei, né, mas... Enfim, mano, quando isso acontecer, a Hinako dividirá a liderança da empresa com ele. Além de entender a administração, esse futuro líder também precisa conquistar o respeito das pessoas. Por isso, uma má reputação da Hinako poderia gerar conflitos e prejudicar todo o grupo. Esse é o peso que ela carrega. Mano, eu já tô vendo a história se desenhando aqui, cara. O moleque, ele tá conhecendo o pessoal no colégio e ele só tá conhecendo pessoas importantes, rapaziada. Fica vendo, isso é tudo parte do brainstorm, né, do network, rapaziada. Quem não manja disso aí, foda-se. Mas é basicamente isso, ó. Aí lá, ó, no futuro, ele vai se tornar o cara pica, mano, tá ligado? Ele vai ser o líder da parada e daí ele vai ter vários aliados. Nisso, a Shizune pergunta se agora ele entende essa responsabilidade. O Itsuki responde que sim, mas acredita que não é muito o que possa fazer. Só que a Shizune discorda. Ela explica que justamente por conhecer o seu lugar, o dever dele é permanecer ao lado da Hinako e apoiá-la. Esse é o verdadeiro papel de um cuidador. E esse tiro aí vai sair pela culatra, né? Porque o cara que vai ficar perto dela, tipo assim, durante toda a adolescência cuidando da guria, obviamente pode criar um sentimento por ela, né, mano? O plano do pai dela vai sair pela culatra, isso é óbvio. Depois que ela vai embora, o Itsuki percebe que talvez não consiga resolver os problemas da garota, mas pode estar ao lado dela quando ela mais precisar e oferecer o carinho que uma família daria. Sem saber o que o espera, ele decide dar o seu melhor. Tá gostoso então, pai. Como a Shizune havia previsto, na segunda-feira a Hinako já consegue voltar às aulas. Na hora do almoço, ela volta a implicar com o nosso prota para que ele coma os vegetais, enquanto ela mesma se recusa. O Itsuki diz que prefere vê-la saudável e ela acaba comendo tudo mesmo contrariada. A Shizune também entrega uma nova missão, acordar a Hinako todas as manhãs. Só que isso é um desafio, mano, porque ela nunca quer sair da cama. O nosso prota abre as cortinas, dá bom dia e deixa a roupa preparada, mas a Hinako resolve pedir ajuda para se trocar. E aí a situação fica gostosa, quer dizer, delicada. Ele tenta recusar, mas tecnicamente ela é sua chefe, né? Então, elas por elas. Mesmo assim, faz o possível para manter a cabeça no lugar. A cabeça de cima, a cabeça de baixo tá diferente. Afinal, ele quer ser alguém em que ela possa confiar. E antes que a situação piore, a Shizune o chama. Lá fora, ela explica que tinha esquecido de avisar um detalhe importante. A senhorita costuma ficar muito sonolenta ao acordar e pode até pedir que ele a ajude a trocar de roupa, algo que ele jamais deve fazer. Como o Itsuki levava o trabalho a sério demais, ele acaba mentindo e diz que isso não aconteceu. A resposta deixa a Shizune satisfeita. Ela percebe o quanto ele tem se esforçado e diz que assim como a Hinako, também quer confiar nele. Mas para o Itsuki, aquilo soa como um golpe no coração. Já a Hinako não liga e avisa que espera receber aquela ajudinha todas as manhãs. No colégio, o Itsuki encontra outro problema. As provas parciais parecem muito mais difíceis do que ele imaginava. A Hinako diz que isso é preocupante, porque se ele tirar notas baixas pode perder o cargo de cuidador. Ela então se oferece para ajudá-la a estudar. Afinal, acredita ou não, ela é a melhor aluna do ano. O nosso prota aceita na hora e pergunta para Karen e o Kazuya se eles têm algum método especial de estudo. Os dois dizem que não e ficam curiosos para saber como ele estudava na antiga escola. Ele conta que costumava virar a noite estudando e montava grupos de estudo para motivar a turma. A Karen adora a ideia, o Kazuya também, e eles resolvem reunir novamente o pessoal da festa do chá. O grupo ainda conta com a Mirei, mano, a segunda melhor aluna da classe, título que ela odeia ouvir. A Karen também manda bem, enquanto a Narika só se destaca na educação física e história, já que a sua família valoriza muito a mentalidade dos guerreiros. Eles se dividem entre quem vai ensinar e quem vai aprender. A Mirei pergunta qual é a maior dificuldade do nosso prota, e a resposta é óbvia, né? Matemática. A Hinako até tenta ajudá-lo, mas a Mirei toma a frente. A Karen fica com a Narika e por eliminação o Kazuya comemora por estudar ao lado da Hinako. Ela aceita, mano, mas antes dá um pisão no pé do nosso prota. A verdade é que ela esperava estudar sozinha com ele e ficou irritada quando os planos mudaram. Mesmo assim, o grupo rende bastante, principalmente
principalmente porque a Mirei se mostra uma ótima professora. Depois de um tempo aí, todos fazem uma pausa, né? Descansar com os caras de ferro, né? Nesse intervalo, a Mirei pergunta se o nosso prota é mesmo herdeiro de uma empresa de médio porte. O Itsuki estranha a pergunta, e ela explica que percebeu isso pelos modos dele à mesa. Não porque ele tenha errado, mas porque parecia alguém que decorou todas as regras às pressas. Ela diz que ficou curiosa e se oferece para ouvir sobre o passado dele, caso ele queira contar. O Itsuki desconfia dessa situação aí, mas a Mirei explica que a academia já investigou todo o histórico dele antes da matrícula. Ela só estava curiosa. Apesar de ter um palpite sobre o passado dele, prefere não comentar e volta para o grupo. E, mano, eu só quero ver quando a casa cair, cara, quando eles descobrirem que ele é só um pobre fudido e não é ninguém na vida, mano. Eu quero saber o que vai acontecer. Pouco depois, eles começam a falar sobre um evento social organizado todos os anos pela família Konohana. O pai da Mirei já participou várias vezes, mas ela nunca foi convidada por causa da relação entre as famílias. A Narika também nunca foi, simplesmente porque ela não gosta desse tipo de evento. Quem fica toda empolgada é a Karen, que adora festas e se vestir de forma elegante. Vendo isso, a Hinako convida a Karen e o Kazuya, já que pela primeira vez recebeu permissão para levar convidados. A Mirei também decide participar, feliz por agora ser considerada amiga da Hinako. O nosso prota diz que também vai tentar comparecer, e até a Narika resolve entrar na brincadeira. No fim, as provas duram 3 dias e são bem difíceis. Mesmo assim, depois que acabam, o Itsuki continua estudando. A Hinako pergunta por quê, e ele responde que está motivado. A Mirei foi uma excelente professora, assim como a Shizune, e ele é muito grato pela ajuda. Depois disso, ele tenta levá-la para descansar, mas ela diz que ainda está sem sono. Então o Itsuki sugere um passeio pela mansão. A Hinako leva até uma porta de serviço, por onde costuma escapar para o jardim. Mesmo com o receio de serem pegos, ele a acompanha, e não vai de mãos vazias não, ele leva um pequeno presente. A Hinako nem sabe o que está recebendo, mas ela já fica encantada, mano, e toda molhadinha. Quer dizer, aproveitando o momento, o Itsuki pergunta se ela não ficou exausta com o grupo de estudos, preocupado se ela pudesse desmaiar de novo, mas a Hinako responde que não. Na verdade, ela prefere aquilo a ficar longe dele. Ai, que fofo. Mesmo assim, o Itsuki pede para que se algum dia ela precisar ficar sozinha, não se force a acompanhá-lo. Então, a Hinako faz uma pequena confissão. Desde que ele chegou, percebeu que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Só que logo depois dessa frase de efeito aí, ela derruba o próprio sorvete. Ela ainda tenta usar a regra dos 3 segundos, mas como o sorvete caiu na terra, dessa vez não teve jeito. Os dois dão risada dessa situação aí e voltam para a mansão, enquanto a Shizune já parecia saber exatamente o que estava acontecendo. Um tempo depois, a primeira coisa que a gente vê é o nosso prota todo arrumado na frente do espelho. O Itsuki ainda não tá acostumado com aquilo, mas a Shizune avisa que é melhor ele começar a se adaptar, porque aquele terno é de uma das melhores marcas italianas e custou cerca de 900 mil ienes. Nisso, dessa vez, a Hinako precisa acompanhar o pai em um almoço de negócios e pediram para o nosso protagonista ir junto com ela. A ideia da Shizune é que ele comece a sentir como funciona a alta sociedade e vá pegando jeito, e de quebra ela ainda faz o nosso prota decorar um monte de informações e reforça com a Hinako alguns detalhes que ela não pode esquecer. Também falaram que aquilo era só uma casa de férias ali por perto, mas o lugar é literalmente outra mansão. A Shizune explica que a Hinako vai entrar pela porta da frente e que o almoço será no terraço, então ela e o Itsuki vão ficar esperando por lá. No começo a Hinako não estava muito animada não, e até soltou algumas piadinhas, mas no fim promete ao garoto que vai fazer o seu melhor. E é aí que o Itsuki dá aquela mimada nela, mano, dizendo que não vão ficar grudados o tempo todo, mas que vai estar de olho em qualquer coisa, e quando voltarem pra casa os dois poderão relaxar juntos tomando um sorvetinho. A Hinako fica empolgada, mano, porque ela quer muito tomar sorvete de novo. Só que é assim que ela vira de costas, a Shizune já enquadra o nosso prota perguntando que história é essa de sorvete. Pois é, mano, o moleque vai ter que se explicar aí. Mais tarde a gente vê a Hinako acompanhando o pai e cumprimentando vários senhores importantes, mano, vários empresários. Um deles vai falar com a guria aí, dizendo que os dois já tinham se encontrado antes, e essa era justamente uma das coisas que a Shizune tinha pedido para ela não esquecer. E a garota manda muito bem. Ela lembra que os dois se conheceram 7 anos atrás, quando o pai a levou para ver as flores. Talvez gente pobre igual a gente aí, mano, nem ligasse pra esse tipo de detalhe aí, mas esse pessoal rico, metido a besta, adora esse tipo de lembrança. Ainda mais porque a Hinako representa tanto a empresa quanto a família. Enquanto isso, a Shizune pergunta ao Itsuki o que ele tá achando de tudo aquilo. E o que mais chama a atenção dele é como as boas maneiras da Hinako parecem completamente naturais, sempre com aquele toque de elegância. A Shizune explica que a etiqueta continua sendo algo essencial, porque líderes de grandes organizações conseguem se comunicar quase sem nenhuma palavra,
cultura, e quebrar uma dessas regras é tipo visto como uma enorme falta de respeito. Bem nessa hora aí, um velho safado aí comenta com o pai da Hinako que a filha realmente faz jus à fama, dizendo que ela é calma, educada e que com certeza deve ter uma fila de pretendentes. O pai responde que ainda não recebeu nenhuma proposta, e o homem aproveita para dizer que conhece um jovem interessado em casamento. O pai então entra na conversa, mas dá para perceber que ele não gostou nem um pouco dessa ideia aí. Lá em cima, o Ichizuki também percebe que a Hinako parece um pouco distraída. O pai analisa o homem e sabe que a família dele trabalha com comércio internacional e diz que vai pensar no assunto, chegando até a considerar a proposta por um instante. Só que na hora da sobremesa aí, o homem fica todo animado e diz que vai avisar o tal rapaz sobre a oportunidade. Nesse momento, a Hinako deixa um pedacinho de comida cair, e o que a guria faz? Ela simplesmente pega o pedaço de comida no chão, coloca na boca e diz na frente de todo mundo que é por causa da regra dos 3 segundos lá. Ela esqueceu completamente que precisava manter o personagem. O homem perde o interesse na mesma hora, acreditando que passaram informações erradas sobre a garota, enquanto a Shizune percebe que a situação vai virar um desastre. Quando o almoço termina, o homem se despede e pede para o pai da Hinako esquecer toda aquela conversa sobre casamento, porque a reputação dele depende de boas recomendações. O Sr. Kagen diz que entende, mas assim que o sujeito vai embora, ele chama a Shizune e pergunta sem rodeios quem ensinou aquela bolhufas de comportamento vergonhoso pra Hinako. A Shizune fica completamente sem reação, mas o Ichizuki dá um passo à frente e assume toda a culpa. E é aí que o Kagen dispara de vez, mano. Ele diz que sempre teve dúvida se a filha realmente precisava de um cuidador, que nunca deveria ter dado tantos luxos pra ela, muito menos permitir essa personalidade dupla, porque é justamente isso que acaba causando situações vergonhosas como aquela. O Kagen então manda que a garota passe a se comportar o tempo todo, até quando estiver sozinha, ou seja, acabou a regalia, mano, qualquer chance dela agir naturalmente. A Shizune entra em pânico, porque sabe muito bem que a guria vai desmoronar, mas para o Kagen a situação é bem simples, basta consertar a guria. Na cabeça dele, ela nem sequer é doente de verdade, se nasceu como uma Konohana, então tem a obrigação de proteger o nome da família. Desesperado, nosso prota até tenta pedir desculpas por ter estragado o almoço e diz que deve existir outro jeito de resolver aquilo, só que o cara continua frio, mano. Ele responde que a culpa nem é do nosso prota, todos os cuidadores anteriores desistiram rapidinho, então ele já esperava que acontecesse o mesmo com ele. A única coisa que não imaginava era que a influência de um pobre seria tão grande. O pai ainda joga parte da culpa na própria Hinako, dizendo que ela é influenciável demais. Depois manda a Shizune pagar o Ichizuki assim que eles voltarem, porque a filha não vai precisar mais de um cuidador. É oficial, mano, o nosso prota acabou de ser demitido, saiu do luxo pro lixo, sem nem ter tempo de processar o que aconteceu. Quando ele percebe, ele já tá do lado de fora da mansão, com um dinheiro a mais no bolso, a ordem para ir embora imediatamente e ainda a notícia de que a sua matrícula na escola também seria cancelada. Em poucas horas, tudo desmoronou. Todo o esforço que o Ichizuki dedicou naquela mansão parecia simplesmente não ter servido pra nada. Tomado pela raiva, ele quase joga o dinheiro pra longe, mas aí ele desiste, né, porque ele lembra que agora ele é CLT de novo, pobre, fudido, não dá pra buscar não, mano. Ao invés disso, ele dá uma risadinha amarga, pensando que toda aquela vida parecia um sonho e acabou num piscar de olhos. Ele também tenta se convencer de que talvez assim a Hinako deixe de sofrer, mano. Só que lá dentro a garota continua parada na janela sem tirar os olhos da direção por onde ele foi embora. A Shizune pergunta como ela está e a Hinako finge que tá tudo bem, mesmo depois de ouvirem que o garoto foi embora. Ela comenta que ele ficou um mês só como seu cuidador, mas que para ela isso foi bastante tempo. Mesmo assim, a Hinako insiste que se ele não pode continuar como seu cuidador, então que o contratem para qualquer outra função, jardineiro, cozinheiro, faxineiro, qualquer coisa serviria. A Shizune entende o desespero da guria aí, mano, mas ela manda real. O pai dela não quer nem olhar para o Ichizuki mais, então é melhor não irritar o velho, mano. Só que a Hinako começa a desabar por dentro. Ela encara a Shizune e pergunta de que lado ela realmente está, e infelizmente a resposta é bem simples, ela trabalha diretamente para o pai. A garota avisa que vai atrás do Ichizuki sozinha, mas a Shizune impede na hora, manda ela focar nas suas obrigações e ainda coloca um segurança na porta para evitar qualquer loucura. O que a Shizune não imaginava é que quando essa menina coloca uma ideia na cabeça, dificilmente ela consegue impedir. Enquanto isso, o nosso prota tá largado às traças, mano, num banco de praça, já começando a fazer amizade com os pombos ali, mano, e procurando as migalhas de pão pra poder comer, mano. E por coincidência, pela sorte do destino, quem aparece na frente dele é a Narika. O garoto leva um baita susto, mas para ela, aquilo parece a coisa mais normal do mundo. Ela conta que resolveu sair para passear no parque, porque acredite se quiser, agora ela finalmente é livre. Conquistou esse direito depois de vencer o próprio pai no Kendo, no Judô e em praticamente todas as artes marciais possíveis, já que essa era a condição para poder sair quando quisesse. E ela resolve contar tudo isso justamente no pior momento possível pro nosso prota. A Narika percebe logo de cara que ele não tá no clima, então
os dois começam a conversar e ela acaba descobrindo toda a situação. A primeira coisa que pergunta é o que vai acontecer com a Hinako. O Ichisuke explica que nem sequer deixaram ele se despedir da guria antes de ir embora, e do jeito que as coisas terminaram, ela provavelmente vai ficar ainda mais presa, sem festa, sem liberdade, tudo por causa de um único errinho besta, mano. Aí ele entra naquela espiral de culpa, dizendo que tudo aconteceu por causa dele, que nunca deveria ter ensinado aquelas bobagens e muito menos se envolvido com aquela família. Só que a Narika corta esse papinho depressivo aí na mesma hora, mano, e diz que ele tá completamente enganado. Ela faz o moleque lembrar de como os dois se conheceram e de que tudo mudou depois que ele entrou na sua vida. Os doces deliciosos, o barulho da cidade, o silêncio no parque, experiências que ela jamais teria vivido sozinha. Muito menos seria encontrar a coragem para enfrentar o próprio pai e conquistar a sua liberdade. A gratidão dela é tão grande que ela nem consegue colocar em palavras. Ela tem certeza de que a Hinako sente exatamente a mesma coisa. Para a Narika, tudo que o Ichisuke fez pode até parecer pequeno para ele, mas para ela e para a Hinako, essas atitudes têm um valor que simplesmente não dá para medir. Por isso, ele precisa confiar um pouco mais em si. Toda sem jeito, ela ainda admite que essa é uma das qualidades que mais admira nele. E o recado finalmente entra na cabeça do nosso prota. O moleque agradece e sai correndo, decidido a negociar diretamente com a família Konohana. E isso deixa a Narika completamente irritada, mano, sentindo que acabou entregando todas as armas ao inimigo. E ainda de quebra, fica tentando entender que tipo de relação aqueles dois realmente têm. Enquanto corre, o Ichisuke lembra que pouco tempo atrás prometeu para a Hinako que sempre estaria ao lado dela. Se a família e os amigos não conseguem fazer isso, então ele mesmo vai fazer, mano, como cuidador dela. Só que é assim que tenta entrar na mansão, dois seguranças barram o caminho e pedem autorização. E cheio de atitude, né? Atitude de um pincher, o moleque responde que ele mesmo dá a sua própria permissão, mano, esses babaca aí. No segundo seguinte, parte pra cima deles. Derruba um, o outro tenta ajudar e também vai pro chão, mano. Depois ainda escala o portão como uma aranha, mano. A confusão coloca a mansão inteira em alerta, mas o Ichisuke se lembra da passagem secreta que a própria Hinako mostrou pra ele. A Shizune percebe na hora que ele entrou pelos fundos, enquanto o moleque vai derrubando um guarda após o outro. Afinal, o corpo dele já lembra perfeitamente de todos os treinos que teve com ela. Correndo pelos corredores, ele dá de cara com a Hinaka pendurado do lado de fora da janela, segurando apenas um pedaço de tecido e prestes a cair. Ela grita que não consegue mais segurar. O Ichisuke salta imediatamente e consegue agarrá-la bem a tempo. Nisso, quando ele pergunta o que diabos ela tá fazendo, a Hinako responde na maior naturalidade do mundo que só queria encontrar com ele porque tinha uma proposta. O problema é que um dos seguranças presencia toda a cena e entende tudo errado, acreditando que o moleque tava sequestrando a guria. De um jeito ou de outro, os dois conseguem despistar todo mundo, e finalmente o Ichisuke escuta a ideia da Hinako. A ideia que ela tem é virar refém dele para usar isso como forma de convencer o pai. Pode até parecer extorsão, mano, e talvez seja um pouco, né? Só que ela não liga nem um pouco. Já o Ichisuke acha que isso não resolveria o problema de verdade, então prefere tentar na lábia, mano, convencer o pai na conversa, mesmo sem fazer ideia de como vai conseguir. Nisso, os dois seguem juntos, mas acabam encontrando a Shizuki acompanhada por uma equipe de mordomos que são praticamente especialistas em artes marciais, ou seja, fodeu, da porrada não dá mais. A Shizune até elogia o talento natural do moleque pra lutar, dizendo que ele melhorou muito em tão pouco tempo. Mesmo assim, ela não pode deixar que ele passe. É então que a Hinako toma a frente e implora para deixarem ela ficar com o Ichisuke. Ela promete que não se importa em continuar representando o tempo todo e jura que nunca mais vai parar de fingir. Mas o Ichisuke corta esse papo imediatamente. Ela não precisa fazer isso. Na verdade, foi justamente por esse motivo que ele voltou, porque não quer que ela continue se esforçando desse jeito. É por isso que ele quer permanecer ao lado dela, quer ser a única pessoa diante de quem ela possa agir naturalmente. A Hinako entende exatamente o que ele quis dizer. Ela segura o rosto do moleque e responde que confia nele. A Shizune até pede desculpas por interromper aquele momento bonito, mas avisa que infelizmente para o Ichisuke, aquilo não vai terminar do jeito que ele espera. Vai sim, mano, porque o roteiro é bom. Ele nem entende o que ela quis dizer, mas nesse instante o celular da Shizune toca. É o pai da Hinako. Ela se afasta para atender e quando pergunta novamente de que lado ela está, responde que trabalha para o Sr. Kagen, mas está do lado da senhorita. Enquanto isso, o Kagen aparece diante de uma mesa cheia de cartas. São as confirmações de presença para a grande reunião da família Konohana. E a única coisa que ele quer saber agora é quem são as 4 convidadas que confirmaram presença. Sem enrolação, a Shizune explica que a primeira confirmada é a Karen Asahi, a herdeira de uma grande empresa. O senhor logo interrompe, dizendo que já sabia muito bem de que famílias elas são. O que realmente importa é que nenhuma delas tinha sido convidada oficialmente, mesmo sendo contatos extremamente
valiosos. Ele comenta que conhece a família Miyakojima apenas de vista, mas o chefe da família ligou avisando que iria à festa acompanhando a filha. Para completar, até a Mirei Tenrouji confirmou presença. O detalhe é que as duas famílias são grandes rivais, então reunir todo esse pessoal no mesmo evento acaba sendo uma oportunidade enorme para estreitar relações. É aí que vem a grande surpresa. O Kagen descobre que todas elas são amigas da nossa querida Hinako e que foi a própria garota que fez os convites, algo que nunca tinha acontecido antes. Aproveitando o momento, a Shizune comenta que se ele está gostando dessa Hinako muito mais ativa no mundo dos negócios, talvez ele devesse repensar a decisão de demitir justamente a pessoa que esperou toda essa mudança. E o Kagen pode ter muitos defeitos, mano, pode ser um velho filho, mas a única coisa que ninguém pode negar é que ele sabe reconhecer resultados, como valoriza muito os contatos que a filha começou a construir, manda chamarem o Itsuki de volta. Graças a isso, pouco tempo depois a gente vê toda a galera reunida na festa. A coitada da Narika fica completamente perdida naquele ambiente tão chique, mas por sorte a Mirei Tenrouji começa a ajudar ela. Todo mundo fica feliz por finalmente se reencontrar, mas o Itsuki continua de olho no Sr. Kagen e aproveita a oportunidade para agradecer mais uma vez. O senhor então chama o nosso prota para conversar do lado de fora e resolve abrir o jogo. Ele explica que a filha é uma verdadeira gênia, não apenas pelos estudos, mas porque nasceu com um talento natural para os negócios, algo digno da família Konohana. E apesar de ter dito antes que queria um genro apenas para manter as aparências, a verdade é outra. O que ele realmente deseja é que a Hinako se torne a sua sucessora. Ele sabe que todo esse talento, mesmo causando problemas agora, um dia vai florescer. O Itsuki até escuta tudo com atenção, mas admite que não pode fazer nada sobre o futuro da família. A única coisa com que ele realmente se importa é continuar sendo o cuidador da Hinako. E é justamente nessa hora que a garota aparece procurando por ele. Ela agradece por ele ter voltado a ser seu cuidador e diz que ficou muito feliz com tudo que ele falou mais cedo, prometendo continuar confiando nele. E isso deixa o garoto completamente sem graça, principalmente quando a Hinako comenta que está cansadinha e pede para receber um pouco de carinho, mano. Claro que o Itsuki atende o pedido sem pensar duas vezes, ele não é bobo. Só que de repente acontece uma coisa estranha. A Hinako começa a se sentir diferente. O rosto dela fica completamente vermelho. Ela tenta disfarçar, recua quando o moleque se aproxima e nem ela mesma consegue entender o que está acontecendo. Mas a gente já sabe o que está acontecendo, ela tá se apaixonando. Era óbvio que isso ia acontecer, né? Quem duvidava disso? Pelo amor de Deus. No novo dia, o Itsuki vai acordar a Hinako, mas dessa vez ela se levanta sozinha. Dá um bom dia bem básico e, como sempre, reclama que não quer ir para aquela academia lá. E ele, como sempre, só tenta levantar um pouco a cabeça dela aí pra limpar a babinha da boca dela, mano. Mas a reação da Hinako é completamente diferente do habitual. Ela se esconde envergonhada e diz que consegue limpar sozinha e manda ele não olhar. O Itsuki não entende nada, mas lembra que já tá na hora de se vestir. Normalmente é ele quem ajuda, só que dessa vez a Hinako quer que ele suma e acaba expulsando o moleque do quarto. Por causa disso, a Shizune pergunta se aconteceu alguma coisa entre os dois. Itsuki diz que não, mas ela conta que a Hinako pediu para que ele não acorde mais a partir do dia seguinte. Ele fica assustado, mano, pensando que ela agora o odeia, mas a Shizune garante que não é bem isso aí não, mano. Nisso, no caminho da escola, o Itsuki pensa que ela está agindo de um jeito diferente, principalmente desde aquele momento da festa. Quando os dois chegam ao colégio, ele encontra uma multidão e pergunta o que está acontecendo, e a Karen explica que ali são publicados os resultados das provas, apenas com os 50 melhores alunos. Mais uma vez, a Hinako aparece em primeiro lugar, fazendo as garotas correrem para parabenizá-la, enquanto ela apenas agradece. Para o Itsuki, aquilo é impressionante, mas olhando ali, ele percebe o olhar da inveja, mano, o olhar da raiva. É a Mirei, mano. Ingênuo, ele a parabeniza pelo segundo lugar, mas a guria aí diz que nunca ficará feliz enquanto aquele nome odioso continuar em primeiro. Mesmo assim, dessa vez a diferença entre as duas diminuiu, e ela finalmente vê uma chance de vencer. Então a Mirei pergunta em que posição o nosso prota ficou, e ele responde que o seu nome nem tá na lista, provavelmente porque ficou na média ou um pouco abaixo. A Mirei então se exalta, mano, dizendo que não é possível ele ser tão burro, ainda mais estar embaixo da média depois dela mesma ter dado aulas pra ele. Ela avisa que ele não pode se contentar com pouco e precisa mirar alto para melhorar. Em seguida, propõe voltar a ensiná-lo depois das aulas. Essa desculpinha aí é muito boa, tá, menina? Essa desculpinha é muito boa. Ela explica que o grupo de estudos foi a primeira vez que tentou ensinar alguém e percebeu que isso também a ajudou. Graças a isso, conseguiu se aproximar do nível da Hinako. Nisso, o nosso prota pergunta
pergunta se ela realmente quer ensiná-lo, e a Mirei só confirma. Ela sabe que ele tem um complexo de inferioridade naquela academia, e diz que se conseguir desenvolver mais confiança, terá uma postura muito mais imponente. O Itsuki admira essa segurança aí, mano. Ela também explica que está fazendo tudo aquilo pelo próprio benefício, e pergunta se existe algo que o preocupa. No fim, o Itsuki conta sobre os modos. Depois, explica tudo para a Shizune, que avisa que a Mirei é extremamente direta, então as aulas não serão fáceis. Ele pergunta se pode passar as tardes estudando com ela, já que acredita que isso também vai ajudá-la a se tornar um cuidador melhor para Hinako. A Shizune concorda e acredita que a Mirei pode ensiná-la ainda melhor do que ela. Além disso, o pai da Hinako deixou um recadinho para ele. A partir de agora, o Itsuki deve continuar apoiando a Hinako, como se ele já não tivesse fazendo isso todo episódio, né? E literalmente falando isso todo episódio. E se dedicar também a ampliar os contatos da família Konohana. O Itsuki fica surpreso por finalmente sentir que estão confiando nele, e a Shizune avisa que vai contar tudo isso pra Hinako. 3 horas depois, durante o banho, a Hinako tá emburrada, mano, mas acaba comendo um sorvetinho enquanto toma banho. Uma experiência nova. O Itsuki fez aquilo para conseguir o seu perdão, e ela entende que ele está fazendo tudo pelo bem dela. Ela admite que não gosta daquilo, mas se é por ela, vai perdoá-lo. O Itsuki explica que quer se tornar um cuidador melhor, mas também está fazendo isso por si mesmo. Se um dia aquilo começar a incomodá-la, ele mesmo vai recusar. E ele tá falando lá, né, de ele estudar com outra guria. A Hinako não quer ser um estorvo pra ele, mano, o que deixa o Itsuki aliviado, principalmente porque ela anda bem estranha ultimamente. Nisso, ela se senta ao lado dele e pergunta por que ele está dizendo aquilo, e o Itsuki responde que ela já não quer que ele acorde de manhã, e às vezes fica distante. A Hinako explica que não quer se afastar dele, mas também não consegue dizer o que realmente está sentindo. O nosso prota continua sem entender, porque ele é burro demais, né? Pelo amor de Deus, esses personagens de anime é muito burro, mano. Não é possível, mano. Já faz mais de um mês que ele tá do lado dela, e ele achava que conhecia aquela cabecinha maluca aí, mas aparentemente estava enganado. De qualquer forma, ele pega o shampoo pra lavar o cabelo dela, mas o cabelo acaba se prendendo na roupa, mano. E quando mexe na alça para soltá-lo, a Hinako fica morrendo de vergonha, dá um pulo e chama o Itsuki de insensível, mano. E mais uma vez, ele não faz a menor ideia do que tá acontecendo com essa guria aí. Enquanto isso, as aulas com a Mirei começam durante as tardes, e ela logo estabelece um objetivo, mano. A sua meta é vencer a Hinako no próximo exame de aptidão, e fazer com que o Itsuki também fique entre os 50 melhores. A Mirei fica satisfeita ao perceber que o nosso prota estuda de forma disciplinada e constante, mas ele fica curioso sobre a sua rivalidade com a Hinako. A Mirei explica que não existe nenhum problema pessoal entre as duas. Como a família da Tennoji, ela simplesmente não aceita ficar atrás de ninguém. Essa cobrança vem dela mesma, e mesmo parecendo sufocante, pra Mirei aquilo é normal. Como filha da família Tennoji, ela precisa contribuir, e isso é justamente o que a faz feliz. Eles terminam os estudos aí, e a Mirei quer passar para as aulas de modos, então os dois decidem fazer a aula em uma cafeteria. Quando terminam, ele volta a estudar. Nisso, de volta para casa, a Hinako pergunta se ele se divertiu nas aulas com a Mirei. Ele diz que sim, já que apesar de ser bastante exigente, ela consegue motivá-lo naturalmente. Como já tá tarde aí, o Itsuki diz que vai levá-la para o quarto. A Hinako quer dormir ali, mano, mas ele explica que não pode, então ela pede para ser mimada novamente. O Itsuki pergunta se agora tá tudo bem. Envergonhada, a Hinako diz que não é que aquilo tenha incomodado, mas logo ela fica irritada e volta a se deitar. Mesmo assim, o Itsuki começa a fazer um carinho nela, apesar de ainda ter certa dificuldade. De repente, ele desaba na cama, mano, completamente vencido pelo sono. E é a primeira vez que a Hinako vê dormindo, e ela percebe que ele deve estar muito cansado. Quando a Shizune chega, a Hinako pede para que ela faça silêncio porque o Itsuki tá dormindo. A Shizune brinca que um cuidador que dorme antes dela é um cuidador ruim, mas leva a Hinako para descansar. No caminho, a Hinako se abre e diz que está sentindo algo estranho. Ela está feliz pelo Itsuki ter voltado a ser seu cuidador, mas às vezes se incomoda com a ideia de estar sendo cuidada. Ela chega a perguntar se ele faz aquilo apenas porque é o seu trabalho, e a Shizune diz que ela não precisa se preocupar, porque acredita que o nosso prota não tá ali apenas pelo trabalho. Se esperar mais um pouco, a Hinako vai entender isso. É a primeira vez que ela procura a Shizune para falar de algo tão pessoal, mano, mas acaba dormindo antes de continuar. A Shizune então se retira, pensando que ainda é cedo demais para começar a se sentir como a mãe da garota, mano. Uma semana depois, a cafeteria está fechada, então a aula acontece aonde? Na casa da Mirei, ou melhor, né, a mansão gigantesca que parece um castelo. Segundo a Mirei, ser extravagante faz parte da política da família, e assim que o Itsuki entra,
dá de cara com o pai dela, que aparece para recebê-lo. A Mirei conta que já havia falado sobre ele, por isso o pai fez questão de conhecê-lo. Nervoso, o Itsuki se apresenta, e o homem calmo e elegante diz que ele pode se sentir em casa. Ele se apresenta como Madara Tenoji, e sabendo que os dois vão estudar, pede para que se esforcem. Então ele faz uma perguntinha simples: que tipo de relação o Itsuki tem com a sua filha? O Itsuki responde que são apenas colegas de classe. Calma lá, meu padrinho. O pai insiste, perguntando se não existe algum tipo de relação suspeita entre os dois. E de repente, ele leva um tapão da própria Mirei, mano, que deixa claro que não existe nenhum tipo de relação impura. E como conhece a filha, ele acredita nela. Sabendo que os dois vão estudar modos à mesa, o pai decide acompanhá-los. O Itsuki fica sem reação ao perceber que terá que fazer uma refeição na frente do presidente de uma empresa nacional, mas ele não consegue recusar, né? Nem tem como. No começo, o Sr. Tenoji diz que o Itsuki não está indo tão mal e não percebe nada de realmente reprovável nos seus modos. A Mirei, porém, acha que o pai está sendo indulgente demais e aponta que a maneira como o Itsuki toma sopa ainda é desajeitada. O pai explica que a sua presença provavelmente está deixando o Itsuki nervoso e, em vez de negar, ele pergunta o que pode fazer para controlar isso. Segundo Tenoji, ninguém escapa do nervosismo na primeira vez. Ele próprio teve dificuldades quando era mais jovem e só chegou no nível que está graças ao esforço que dedicou ao longo dos anos. Nos momentos importantes, são experiências do passado que nos dão sustentação e é errando que aprendemos, então não há motivo para ele ter medo de falhar. Se permanecer firme em suas convicções, tudo ficará bem. Está aí, né? Conselhos do pai da guria aí pra vocês, mano. As palavras dão ao Itsuki uma nova determinação e nesse momento uma forte chuva começa a cair. Ai, cara, o cara é abençoado mesmo, acompanhada de vários trovões. Por isso, o Sr. Tenoji diz que o Itsuki pode passar a noite ali. Falei pra vocês, o cara é abençoado, mano. O cara tem a sorte. A Mirei também acha que é uma ótima ideia. Afinal, não mandariam um convidado embora naquela chuva. O Itsuki liga para a Shizune e pergunta se pode ficar. Ela concorda, já que no dia seguinte é sua folga, mas avisa que a Hinako provavelmente vai fazer birra. Então o Itsuki diz que gostaria de pedir uma coisa para o dia seguinte. Ainda não sabemos o que é, mano, mas fica claro que o pedido deixa a Shizune bastante impactada. No fim, a Mirei leva o Itsuki até o quarto onde ele vai ficar. O lugar é enorme e muito bonito, mano. É maior que a sua casa aí, provavelmente, mano, de você que tá assistindo aí. A mansão também possui roupas para visitantes, então ela pede que ele pegue uma quando for tomar banho no banheiro principal. Assim que entra no banheiro, o Itsuki fica maravilhado com o tamanho e a beleza do lugar. Só que não tem tempo para relaxar não, mano, porque logo surge algo muito mais inesperado. Uma mulher começa a se aproximar. O Itsuki pensa que é a Mirei e ela responde que é mais ou menos isso. Ela acha engraçada a maneira como os dois se conheceram e já sabe quem ele é. Então se apresenta como Hanami Tenoji, mãe da Mirei. Tranquila, agradece por ele estar se dando bem com a sua filha e pergunta como ela está indo na academia. O Itsuki responde que a Mirei é extremamente confiante e leva tudo muito a sério, mas então percebe um detalhe e pergunta o que ela está fazendo no banheiro masculino, mano. E a Hanami responde com a maior tranquilidade que a Mirei nem percebeu. Ela está calma demais para alguém que acabou de entrar no banheiro errado. O Itsuki, completamente estressado com isso aí, acaba soltando um gritinho, mano. A Mirei, que estava por perto aí, escuta e fica preocupada. A Mirei, assustada, pergunta o que a mãe tá fazendo ali. E a Hanami diz que se enganou de banheiro novamente, mas pelo menos teve a chance de conhecer o nosso prota. A Mirei, obviamente, fica desesperada, mano, e faz um escândalo para tirar a mãe dali. O problema é que a Hanami também tava tomando banho e sai apenas de toalha, mano. O Itsuki imediatamente fecha os olhos, mantendo a sua postura de cavalheiro. É isso aí, pô. A mãe ainda provoca a filha, mano, dizendo que Mirei não é tão recatada quanto deveria, já que é ela que está ali apenas usando uma toalha. Depois do susto aí, o Itsuki volta aos estudos no quarto. A Mirei aparece com um chá. Já não é isso que você tá pensando aí, cara, é só um chá mesmo. A Mirei então conta que já queria agradecê-lo há um tempo. Desde que o conheceu, a sua vida estudantil ficou mais completa e a sua motivação aumentou. Ela diz que se o Itsuki ficar entre os 10 melhores no próximo exame, vai recrutá-lo como seu braço direito depois da formatura. O Itsuki acha que ela está sonhando alto demais, mas a Mirei rebate dizendo que se ele desistir antes mesmo de tentar, aí sim será impossível. Palavras fortes.
Para o Itsuki seria divertido trabalhar com ela, principalmente porque graças a essa guria aí, ele está aproveitando muito mais os estudos. E isso deixa a guria orgulhosa, mano, e faz a sua imaginação viajar. Ela perde o fio da conversa, imaginando sabe-se lá o que, até o Itsuki perguntar o que ela tá fazendo. E envergonhada, ela diz que não é nada. E antes de sair aí, a guria ainda decide que os dois precisam escolher um lema para aumentar a moral antes da grande batalha dos estudos. Então ela completa dizendo que eles precisam derrotar o Império Konohana. O Itsuki tenta repetir, mas trava justamente nessa parte aí. A Meirei não entende o problema e insiste, e ele simplesmente não consegue. Na manhã seguinte, o Itsuki se despede da Mirei e do seu pai, já que pegaram carinho pelo rapaz e dizem que ele sempre será bem-vindo, até quando ele virar genro. Depois que ele vai embora, o pai comenta que os dois parecem se dar muito bem. A Mirei fica pensando nisso, principalmente na ideia de trabalhar com o Itsuki no futuro. Ela percebe que quando ele está ao seu lado, a sua confiança aumenta ainda mais. O pai então a provoca, perguntando se os dois não escondem algum tipo de relação suspeita. A Mirei nega imediatamente. Ele ainda parece desconfiado, mas muda de assunto e revela que já está chegando a hora de escolherem um noivo para ela. E aquilo assusta a guria, mano. O pai então explica que muitas pessoas vão tentar se aproximar dela por causa do poder da família, e muitas terão más intenções. Por isso seria melhor que ela se comprometesse o quanto antes para manter esse tipo de gente afastado. Mesmo assim, ele deixa claro que só fará isso se ela concordar. A Mirei ama sua família acima de tudo, e pergunta se a decisão realmente beneficiaria a todos eles. No começo, a ideia deixa triste, mas ela logo recupera a determinação. O pai acredita que isso facilitaria bastante as coisas para a família, então a Mirei aceita de bom grado. E é assim, meus manos, que termina essa parte aí. Eu espero que vocês tenham gostado, e se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder a próxima parte. Tamo junto, meus manos, e lembrem-se, entre para o clube de membros, é baratinho, você apoia o canal e recebe vídeos antecipados. Claro que quase ninguém assiste os vídeos antecipados, é impressionante, né? Mas muito obrigado aí se você apoia o canal. E lembrem-se, meus manos, os animes, amo vocês, tem anime novo chegando aí.